Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Rota 180. A gente está aqui no Colégio Divino Mestre e é muito bom a gente usar esse e-mail para, de alguma forma, edificar a sua vida, abençoar o seu coração. E hoje eu estou com uma mesa mais do que especial aqui. Queria que vocês conhecessem, eu não vou dizer o nome, vocês vão ter que conhecer aí, eles vão se apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adilson, sou professor aqui do colégio e é um prazer e uma honra imensa poder participar desse momento, né? E edificar a vida de vocês, que a gente possa ajudar esse canal de bênção. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas. Fico muito honrado do pastor ter me convidado aqui a trazer um pouco do que eu sei. E o caminho certo é Jesus Cristo, caminhar firme e forte. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar sobre sonhos, né? E a gente tem percebido, Adilson, de alguma forma, que os jovens, eles sofrem uma pressão muito grande, né? Para realizar sonhos, realizar objetivos. A gente está aqui com o Lucas também, que vai poder falar. Eu queria que falasse nesse primeiro momento para a galera conhecer mais sobre o sonho de vocês. Qual é o sonho? Quais são os sonhos, né? O que é que tem aí que move o coração de vocês? Para a gente poder aprofundar mais esse assunto. Amém. Eu tenho muitos sonhos, mas quando eu era mais jovem, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu não me via fazendo outra coisa. Durante um período longo da minha vida, eu joguei categoria de base, né, no esporte. Ainda sou muito secão por bola, tá? Jogo bola, se deixar eu jogo todo dia. Mas foi algo que eu cultivei desde criança. Eu queria ser jogador de futebol, me via entrando no estádio, torcida, tudo isso. E não era só o que o sonho podia me proporcionar, era o futebol em si mesmo, sabe? Hoje não me tornei jogador de futebol, mas me sinto muito realizado por ser professor, poder ajudar a transformar vidas também, que isso é importante, né? Mas eu tenho muito sonho ainda de um dia, em nome de Jesus, se for da vontade dele, construir um projeto para que pessoas possam ser formadas, né? Tanto no caráter quanto na disciplina, ouvindo a palavra de Deus e buscando os seus sonhos de ser jogador de futebol, médico, enfim. O que eu quero é criar um meio para que eles tenham essa possibilidade. Ah, que massa. E tu, fala um pouquinho, Lucas. Sonho? Assim, rapaz, tenho vários sonhos também, mas aquele que mais assim, me chama mais é ser jogador profissional, se realizar como isso. Tu joga de quê? Tu joga de quê? Jogo de zagueiro ou volante. Certo. Uma das duas posições eu faço. E também tenho um sonho de ter uma jornada fora do país, do Brasil. Que em nome de Jesus, se for de acontecer ou não, está nas mãos deles. Eu também tenho o sonho de ver minha família bem, eu poder ajudar a minha mãe cada vez mais. E ver meus amigos também se realizar. Poder ajudar ao máximo e que seja da vontade de Deus. Massa. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, né? A Bíblia diz que Deus tem planos maiores, melhores para cada um de nós. E às vezes a gente percebe uma cobrança muito grande, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, assim. Às vezes as pessoas estão desacreditadas dos sonhos, não só porque eles são impossíveis necessariamente, não é isso. Mas é porque elas se cobram muito para poder realizar. E como você trabalhar isso para que isso não vive uma grande ansiedade, um grande desespero, sabe? Vamos falar um pouco sobre isso, assim, essa ansiedade, porque eu percebo uma ansiedade muito grande por querer viver sonhos, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, não saber lidar com frustrações, não saber lidar com os desafios, não saber lidar com as cobranças, com a pressão externa e interna, né? Essas coisas assim. Cara, eu acho que é um desafio, na verdade, né? Principalmente quando a gente vive essa era que nós estamos vivendo. É muito imediatista, que as coisas muito prontas, muito fácil, muito rápido. E tem uma coisa que, assim, é muito importante a gente entender, que não existe sonho sem disciplina. E disciplina é uma coisa que parece que a gente não gosta muito, né? Porque ela instiga o desconforto. Ela vai fazer com que a gente, muitas vezes, mesmo sem vontade, tenha que fazer, se comprometa em dar conta das pequenas coisas. E tudo isso é muito difícil, porque a gente está acostumado a comodismo, a ficar em um lugar mais cômodo. E para sair, a gente realizar os nossos sonhos, a gente precisa realmente sentir esse desconforto, que é o que vai fazer a gente crescer. E lidar com pressão nunca é fácil. Inclusive, eu tive um momento ontem com uma turma aqui, a gente falou justamente sobre isso, como a gente consegue lidar com as pressões externas e internas principalmente, porque muitas vezes a dificuldade maior não está do lado de fora,
mas está do lado de dentro. Eu acho que talvez seja o maior desafio. Exato. Né? Né? Então, essas barreiras elas vêm se levantando e a gente precisa entender o nosso papel nisso tudo. Porque tem uma coisa também que é muito fundamental para que a gente consiga realizar nossos sonhos, que são as nossas escolhas. Entre o sonho e a realização existe algo chamado percurso. E aí é que a chapa esquenta. Que é justamente no percurso que muitas vezes a gente se perde. Ou perde o foco, ou acaba vivendo coisas fora da hora, né? Fora do tempo, em um momento que não era para estar se vivendo. Então, lidar com esses dilemas tem sido desafiador nos tempos de hoje. Só que a gente precisa entender que nós somos seres humanos e a gente está buscando, ou acha muitas vezes, que a gente vai viver uma vida que não tenha dor, que não tenha perda, né? Que as coisas não vão dar errado, e essa vida ela não existe. Na realidade, eu acho que na vida a gente vai encontrar muito mais não do que sim. Né? E o sim vale tão a pena que faz com que a gente continue lutando, que faz com que a gente continue acreditando, que a gente não desiste. Eu sempre digo, eu costumo muito dizer isso, tanto para os meus alunos quanto para mim mesmo, que desistir não é uma opção. A gente está lutando pelos nossos sonhos, aquilo que Deus quer para a gente. Né? Que se a gente cair, o próximo passo é se levantar. E a gente vai tentando, que isso vai desenvolver da gente a tal famosa resiliência, que a gente fala tanto, né? Só que a gente parece que não entendeu o que significa ser resiliente. Mas eu acho que vai muito por aí. Lidar com esses desafios realmente não é fácil, mas a gente precisa encarar, a gente não pode fugir deles. Massa. Tu tens percebido, assim, vocês podem ficar à vontade, tá? Que de alguma forma, às vezes, as pessoas perdem o foco simplesmente por alguns atalhos que aparecem. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim. Claro que a gente sabe que o caminho da resiliência, o caminho da perseverança, o caminho você é focado, mas às vezes o barco vai balançando, né? Vai. E é muito comum você ver um jovem, às vezes, que por não se predispor a enfrentar esses desafios, ele termina perdendo o vigor, né? Sim. O vigor para as coisas. E, ponto, isso é um ponto que eu queria que a gente conversasse. O outro é o seguinte, é quando os sonhos, eles são extremamente, vamos dizer assim, sem valores e sem propósito muitas vezes, porque isso também enfraquece muito. Porque, um exemplo, quando você tem um sonho, eu quero ser um jogador de futebol, certo? Mas o que está por trás desse sonho não é um coração que antes se descobriu em Deus, um exemplo. Sim. Certo? Que antes se descobriu em Deus, e em Deus ele já é realizado, e em Deus ele já é feliz, e em Deus ele já tem os valores, e em Deus ele já encontrou um propósito para a vida, a vocação dele, o caminho que Deus tem para ele. Porque quando chega, porque o problema não é realizar sonho necessariamente, o problema é você viver o sonho com o mesmo coração de quando você sonhava, né? Isso é muito difícil. Tem gente que muda, né? Quando os sonhos se realizam, entende? Então, o que tu vê assim, sobre isso, assim, Alice? Eu vejo muita gente mudando, sabe? Também quando o sonho se realiza. Eu vejo muita gente que antes do sonho se realizar se perde, né? Então, o que é que tu vê? Tu quer começar a falar? Eu falo. Eu acho que, primeiro de tudo, nós devemos colocar em Deus em primeiro lugar. Já diz em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E outras as demais coisas serão acrescentadas. E isso é verdade, sabe? E com isso é o primeiro passo para a gente continuar. E gosto muito de falar esses 4 observações. Que nós devemos ter disciplina, determinação, prioridades e organização. Com isso, a gente vai manter um desempenho melhor, sabe? E fazer escolhas certas do caminho, do quem você vai estar acompanhado, quem vai levar na sua jornada. E sabemos que é difícil. Eu vejo que a vida da gente é como se fosse um videogame. Cada dia que passa vai ficando mais difícil, como se fosse um videogame mesmo. Cada fase que passa fica mais difícil. E eu sei que cada fase que passa, a gente tem que estar mais próximo com Deus, buscando a palavra, lendo mais, agradecendo mais, louvando, buscando Ele. Que esse que é o caminho certo que Deus quer pra gente. Massa. Bacana. Acho muito bacana, né, ele ter frisado isso, porque muitas vezes acontece de a gente querer muito mais o que o sonho proporciona do que propriamente o sonho falando, entendeu? Por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, mas na realidade eu não quero ser jogador de futebol, eu quero muito mais o que o futebol me proporciona.
Entendeu? A regalia, poder. dinheiro, poder, sei lá, Às vezes mulherada, festa. festa, tá entendendo? E como eu te falou, tem algo que é muito importante para que a gente consiga trilhar, é a organização de prioridade. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender as primeiras coisas precisam estar em primeiro lugar para que as segundas venham em sequência. Na maioria das vezes a gente pega a segunda, bota no lugar da primeira e a tendência é que a gente perca ambas, né? Então a gente entender isso é também um desafio, mas é muito importante, porque no percurso a gente quer o quê? Atalho. Não, esse caminho aqui vai ser mais fácil, entendeu? E a gente não percebe o quanto esse atalho vai distanciar a gente cada vez mais daquele propósito, porque eu creio que os sonhos nos dão motivação para a gente seguir em frente, né? Uma perspectiva diferente. E eu acho que viver os sonhos de Deus, nós nascemos para viver os sonhos de Deus. Isso faz parte da nossa existência. Então, cada vez que a gente se distancia disso, a gente foge da nossa essência e enfraquece. E aí as outras coisas vão começar a entrar e a gente muda quem a gente é, muda a nossa forma de pensar. Daqui a pouco a gente não sabe nem quem a gente é, na verdade, né? Então, é muito importante a gente entender isso e saber que não existe essa recompensa de uma vida sem esforço. Não existe. Seja ser médico, jogador de futebol, professor, vai existir um caminho que a gente precisa percorrer, que a gente precisa trilhar, que a gente precisa perseverar e que... Se capacitar também. Exato, né? Se capacitar, isso é muito importante também, que às vezes a gente quer fazer de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito que a gente consegue chegar em lugar nenhum, né? E eu percebo também que essas distrações que elas vão surgindo no meio do caminho é que vai tentando tirar a gente, né? Sei lá, um relacionamento no momento errado, amizades que não vai ajudar a gente a cumprir o nosso propósito, né? Muito pelo contrário, às vezes vai distanciando e a gente não percebe, né? Cara, aos poucos, né? A gente vai mudando, vai distraindo aos poucos. Vai distraindo aos poucos, a gente vai mudando a nossa mente, né? A nossa forma de pensar, porque os nossos amigos ou vão ajudar a gente a chegar no nosso propósito, a realizar nossos sonhos, ou vão sufocar eles, né? Não tem esse meio termo. Então eu acho que passa muito por aí também. Massa. Tem uma coisa assim, eu mesmo, eu tinha um sonho de ser pastor, né? Era o meu sonho. Eu tinha um sonho desde 15 anos. E eu lembro que quando eu decidi isso na minha vida, eu tive que enfrentar muitos desafios. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte: quando você realiza o sonho, vem o desafio de você viver da forma que deve ser para Deus aquele sonho. Porque você pode... eu tô falando de algo... teoricamente, que algumas pessoas separam, né? Que para mim tudo é sacro. Se a pessoa é um jogador de futebol e faz as coisas para Deus, ele vai gerir tudo aquele mundo corrupto que existe no futebol de uma forma diferente, né? Porque o coração dele funciona de forma diferente. Isso em qualquer área. Então, um exemplo, na área que eu sou pastor, existem pastores, não pastores, que são pastor, entendeu? Então, isso é em qualquer área, né? Profissional. Então, por isso que o desafio não é só, como eu falei aqui, não é só realizar um sonho, mas é você viver a vocação de Deus enquanto você realiza seu sonho também. Então, isso é um desafio muito grande, porque nós somos chamados para ser sal e luz, né? O Evangelho. E isso é uma estrutura de essência em Deus, né? Então, o sal, ele se mistura no mundo, ele não se isola, porque pode perceber, o sal ele é sentido, o sal ele não é visto no alimento, né? Porque ele se mistura, mas ele dá o gosto para aquilo ali, ele conserva a qualidade daquele material ali para não se estragar. Então, você permanecer dentro do mundo e não ser do mundo é um desafio muito grande. A mesma coisa é a luz. Você está lá, todo mundo pode estar andando em trevas, mas você vai estar sinalizando a verdade, revelando a verdade, você vai estar apontando para um caminho. Então, esse é o maior desafio. Mas aí eu quero falar sobre uma coisa assim também, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Quando você enxerga que algo não é para você, isso é desafio, né? É você perceber que o seu valor não está naquilo que você faz, mas naquilo quem você é em Deus. Então isso é muito desafiador também. Um exemplo, se Deus dissesse para mim, não, meu filho, eu sei que você quer ser pastor, mas não é isso que eu quero para você. E aí eu ia deixar de ser amado e precioso aos olhos de Deus, porque eu não ia executar algo
que eu gostaria muito. Então eu queria que a gente falasse sobre isso também, porque eu acho que às vezes existe aquilo que meus pais querem que eu seja, existe aquilo que eu quero ser, existe aquilo que meus amigos querem que eu seja, sei lá o quê, né? A grande questão é, tipo, é você perceber que a sua vocação é algo que envolve uma responsabilidade sua com Deus, com o próximo, com o mundo, né? Então, você perceber que seu valor não está... Porque hoje em dia, o que acontece? Qual é a grande confusão de identidade que tem nos jovens? É que eles são o que eles fazem. Verdade. Certo? Então, o que é que Maiara é? Eu sou tal pessoa, porque eu trabalho com isso. Né? Mas a gente não é definido pelo que a gente faz, né? A gente é definido pelo que a gente é em Deus. Isso. A gente é filho, a gente tem os valores de Deus, a gente tem a natureza de Deus, a gente tem um caráter de Jesus que a gente vai moldar a nossa vida em torno dele. Então, é muito importante falar sobre isso, assim. Então, como é lidar com isso? Pô, não era bem isso que eu queria, porque isso acontece muito. Eu lido com os jovens, então eles entram na faculdade, saem. Entram em outra, saem. Entram em outra, saem. Meu Deus, eu não posso errar. Por que não pode errar? Certo? Vamos lá, fala sobre isso. Pô. É bem desafiador, né? Eu posso falar um pouco porque foi o que eu vivi. Eu achei que para minha vida dar certo eu teria que ser jogador de futebol. Inclusive, cheguei até bem perto de conseguir isso, né? No tempo que eu estava lá, muito bem. Até eu entender que Deus não me queria ali, queria em outro lugar, foi um processo muito longo, né? De revolta, de por que não comigo, por que tudo dá errado para mim. E hoje eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Então, assim, não existe nada mais satisfatório para o nosso coração do que a gente realmente entender viver o que Deus tem para a gente. A Bíblia diz que Ele conhece os nossos planos. Ele tem planos de fazer a gente prosperar, não é se destruir. Não sei quem eu seria se eu tivesse me tornado jogador de futebol, mas eu sei que Deus não queria que eu me tornasse jogador de futebol, por isso que eu estou aqui. Então, glória a Deus por isso. Eu, particularmente, eu não consigo separar o professor do cristão. Não consigo separar o homem do treinador. Eu não consigo. Isso é de mim. Então, eu digo a todo mundo, eu sou treinador, eu sou professor, mas antes disso tudo, eu sou cristão. Então, é isso que me define. A partir disso daí, é que as coisas começam a fluir. Muito falho, muito pecador, mas buscando sempre a imagem de Cristo, que é para poder a gente ir melhorando, né? E isso eu não posso usar isso como uma desculpa. Eu sou pecador e vou errar, não é isso. Pelo contrário. Mas quando eu comecei a entender que não era ali que Deus me queria, eu comecei a viver um dilema na minha vida. Abrir mão do que eu quero para fazer algo que Deus quer. É muito bonito assim na teoria, é fantástico, mas na prática quebra a gente todinho, né? E aí vem aquele versículo do vaso, né? Do oleiro, né? Que sai alguma coisa torta e tem que quebrar ele todinho para refazer. Pronto, eu senti isso na pele, porque eu não tinha outra perspectiva. Para mim era ser jogador de futebol e pronto, ponto final. E a partir do momento que eu vi que aquilo, eu comecei a ter muita lesão, eu estava indo muito bem, uma lesão. Voltava, depois de muito esforço, estava indo muito bem, outra lesão. E eu sentindo aquilo no meu coração, né? Deus já começava a trabalhar ali, eu insistindo. E quanto mais a gente insiste em algo que Deus já mandou a gente deixar, a gente só se machuca. A infelicidade se instala, né? Até que eu tive uma lesão muito séria, eu tomei uma joelhada treinando, aí convulsionei, perdi memória, tudo que aconteceu no dia até hoje eu não lembro. Não lembro de absolutamente nada. Tinha batido a cabeça na trave também, aí abri a cabeça, enfim. E eu chegava em casa e minha mãe ficava louca, eu não aguento mais, pare de jogar futebol, não sei o que, parará. E aí eu comecei a perceber que não dava para eu lutar um cabo de guerra contra Deus, porque eu ia perder sempre. Até o momento que eu estava todo quebrado e disse, Senhor, eu não aguento mais, não aguento, eu não vou fazer mais do meu jeito. E me joguei nele e eu comecei a perceber que um novo homem nascia a partir dali. Entendi, eu comecei a buscar mais ao Senhor, me entregar, me converter verdadeiramente. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu era um jovem totalmente inconsequente, jogando, levava um gol, esmurrava a trave, saía reclamando com todo mundo. Daqui a pouco, quando eu estava olhando, Deus me colocou para liderar um bocado de jovem. Eu digo, não acredito, eu não consigo me liderar, como é que eu vou liderar jovem? Mas foi a partir daí que eu comecei a me policiar. Quando a gente começa a ser mentor de alguém, a gente se policia demais nas nossas atitudes, no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer. E Deus foi transformando e tornando um homem totalmente diferente do que era. E hoje eu glorifico a Deus por poder estar aqui. Ninguém queria que eu fosse professor, não. Agora, tu é doido, vai ser professor, vai morrer de fome. Era o que eu escutava. Né? Que a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Eu escutava muito isso, mas hoje, apesar de tudo, de todos os desafios, quando eu chego em casa, que eu boto a cabeça no travesseiro, eu estou realizado, porque eu estou vivendo aquilo que Deus quer para mim.
Entendeu? Massa. E não existe mais pleno, nada mais pleno do que isso. Show. Você pode falar um Quer pouquinho dos falar, desafios dele aí. Uma das coisas que eu peço muito a Deus é isso, que Ele me bote no caminho que Ele quer para mim, sabe? Não é o que eu quero. Eu digo, se for da tua vontade ser ou não, amém. Quero fazer a tua obra, quero fazer o teu propósito que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que se eu for contra a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus tem algo para mim, eu vou fazer diferente, eu sei que eu vou me dar mal. Talvez eu me mude como pessoa, meu pensamento, meu jeito, talvez eu me perca, sabe? E eu não quero isso para mim. Eu quero fazer a vontade de Deus, Massa. conforme seja vontade dele. E o que eu acho muito interessante que para tudo tem aqui a resposta na palavra, na Bíblia. Onde o que você quiser encontrar tem na Bíblia. E quando eu aprendi isso verdadeiramente, Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque o caminho é esse. E a gente pensa, poxa, por que eu não percebi isso antes, né? Tive que me quebrar todinho para poder perceber. Porque, às vezes, Lucas, é um caminho tênue. Porque, assim, o que é realizar algo? Porque tem gente que pode até dizer, não vou obedecer a Deus e eu vou ter sucesso. E vai ter sucesso. Mas a custo de quê? Entendeu? Então, a custo de quê? A grande verdade é essa. Mas eu queria falar, pra gente já caminhar para um outro assunto que eu acho que é interessante. É que às vezes eu vejo que os jovens eles não escolhem as coisas por algo que eles são estimulados. Eu acho que a escola é um grande laboratório nesse sentido, porque eles vão exercendo várias funções dentro da escola. A PT2 é, pô, sei me relacionar muito bem com pessoas. Eu sou um atleta, eu gosto muito da área de comunicação, de áudio, de vídeo, não sei o que, isso ajuda. Então, são coisas, uma peça, são várias áreas, músculos que são trabalhados para a pessoa discernir algo que ele vai fazer na sua vida. Mas eu percebo que o mundo é o seguinte, ele é mercadológico, Sim. não é verdade? E ele corrompe os desejos, né? Demais. Porque é uma vitrine que promete aquilo que não entrega. Isso. Né? Então, o que é que os jovens fazem? Eles vão escolher pelo retorno financeiro, eles vão escolher por status, por poder, por cargo. Então, a gente poderia conversar um pouco sobre isso, assim, sobre quando a motivação não é boa, né? Já é comprometida desde o início. É verdade. Né? E por isso que eu vejo, como pastor, eu acompanho muita gente que faz algo, ganha bem, tem segurança, tem conforto, mas não é feliz no que faz, né? Porque simplesmente fez por um motivo errado. Sim. Para ter coisas boas. Eu não estou falando que é errado ter coisas boas. Sim, sim. Mas o que move você até ter coisas boas às vezes é um movimento errado do coração, né? Então, a gente poderia falar um pouco sobre isso. Acho que a gente avaliar as motivações do nosso coração é um passo muito importante. Mas eu acho que muitas vezes, pastor, pelo que eu tenho acompanhado, né, no meio jovem, até mesmo onde eu trabalho, é que tem algo que é muito importante. É a gente conseguir responder uma pergunta que é simples, mas a gente tem muita dificuldade de respondê-la. Que é, quem sou eu? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue entender quem a gente é em Cristo, fica mais fácil de a gente escolher as coisas. Sim, no meu ponto de vista, eu passei muito esse dilema, porque se eu não sei quem eu sou, muito provavelmente eu não vou saber realmente o que eu quero, né? Se eu não sei o que eu quero, eu vou pedir o que a Deus, né? Passa muito por aí. E às vezes acontece realmente de a gente estar com a motivação errada, seja de um momento, ou seja de alguma influência, e a gente acaba decidindo algo, e não tem um problema de eu perceber, não é isso que eu quero para mim, entendeu? Mas quando a gente avalia as motivações do nosso coração, eu acho que a gente consegue, como é que eu posso dizer, sei lá, de repente ser mais certeiro naquilo que a gente vai querer. Discernir melhor. Para a gente discernir o que é que eu quero para mim. Por exemplo, eu não me imaginava sendo um professor, entendeu? Mas quando eu comecei a me encontrar em Cristo, né, eu fui entendendo o que é que Ele queria para minha vida e as coisas foram acontecendo e hoje eu estou aqui, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que realmente eu estou aqui, mas é muito importante a gente responder essa pergunta para a gente, de quem a gente é, né? Entender quais são as nossas motivações, o que é que tem motivado a gente, se eu estou dando o meu melhor, se eu estou fazendo só o que é possível, se eu estou fazendo de qualquer jeito. Tem uma coisa que eu acho que dá pra gente ligar também a isso, é o seguinte, porque essa questão de quem eu sou, né, a identidade que a gente tava conversando, porque o mundo funciona pela comparação. Então tá lá Adilson assistindo, pô, esse cara jogou comigo no esporte, vê,
carreira de sucesso e tal, e eu aqui, ele era meu banco, né? Então eu tô dando só um exemplo assim, porque às vezes a comparação, aí vem, né, a questão da internet, quando Sim. o coração não é trabalhado em Deus, né? Então a comparação, a frustração, isso tudo vai mexendo com a estima e a gente responde ao mundo e aos sonhos pela comparação, né? E não pela questão assim, pô, eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém, né? Então, eu tenho os sonhos que Deus separou para mim, que só eu posso realizar. Então, essa questão assim de você ser mais resolvido em Deus, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Vocês acham assim, a comparação? Tu tava falando de um amigo agora que tá na Espanha jogando e tal. Aí tem um pouco disso, por que não comigo? E agora? Certo? Lidar com isso, né? De às vezes até vibrar com a conquista das pessoas, mas quando a motivação da gente tá ruim, nem isso a gente consegue, né? Rapaz, eu fico muito, assim, feliz por ele, sabe? Realizando um sonho dele, indo pra Europa jogar, tudinho. Talvez não seja o momento pra mim, sabe? Eu acho que tem tempo pra tudo. Tem um momento certo de acontecer, tudinho. E até lá, a gente tem que se preparar ao máximo. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, todas essas formas, sabe? Porque há cada momento certo pra isso. Show. Gostei muito quando ele falou da preparação, né? Porque a preparação espiritual também envolve isso. Claro. É você lidar com frustração, é você lidar com pessoas que conquistaram e você não. É você lidar com, poxa, eu não fui bem aqui, né? Poxa, eu nessa peneira aqui eu não fui bem. Tal. Lidar com isso e manter o coração de adorador a Deus, sabe? Isso. Prestando E culto é importante também a gente entender que tempo de espera é tempo de preparação, né? Enquanto a gente espera, que a gente se prepare, né? Que as coisas vão acontecer. A gente teve o prazer de treinar com o Vinícius, eu ser treinador dele. Só teve uma dificuldade muito grande, ele foi para a Europa meio frustrado porque não conseguia fazer gol em mim. Mas é um desafio muito grande e a gente entende. Mas eu fico muito feliz assim, de ver as pessoas sendo realizadas, né? Claro que a gente fica assim, poxa, eu também queria normal, porque a gente que isso não ultrapasse, né, o limite Claro. De a gente não aplaudir o outro enquanto não chega a nossa vez, que a gente aplauda realmente o outro e a gente se prepare cada vez mais. Talvez isso aí seja um estalo para que a gente diga, tem que preparar mais, tem que fazer mais, para quando chegar a minha hora eu estar preparado, né? E poder viver aquilo que Deus tem para mim. Massa. E manter o coração, não azedar o coração, né? Para seguir focado na missão, é muito importante. E ele também não consegue fazer gol em mim, não. Entrei no desafio dele, treinando junto, ele fica com raiva. Mas eu entendo, cara, vai chegar essa hora. Será? Eu não sei se tu separou algum texto bíblico, alguma coisa. Separei. Eu peguei 2, na verdade, assim, que é muito... Acho que é muito comum, né? A gente ler esses versículos, né? Que o primeiro está em Provérbios, capítulo 19. Desculpa, capítulo 19, versículo 21. Que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E a gente entender isso é difícil, né? Entenda que o texto ele está dizendo que a gente não pode fazer planos, claro, né? Claro. Mas que os nossos planos precisam ser submetidos, né? À última palavra que é a de Deus. Exato. E o outro está em Jeremias, que fala que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar, não é de nos fazer com aquele que conhece os nossos caminhos. Amém. E eu acho que tem algo muito bacana também a gente falar de sonhos, não tem como a gente não falar de José. Claro, né? Claro. Tudo que ele viveu, a história dele é muito bacana. Todo mundo, a gente acha ele se tornar governador sensacional, mas o percurso que ele teve que trilhar para chegar até lá foi muito complicado, né? Foi muito difícil. Claro. Talvez se alguém diz assim, tu vai virar governador, mas antes tu vai ter que fazer isso, tu vai passar por isso. Eu acho que talvez ele não aceitaria. Por isso que Deus entrega tudo, né? Exato, a gente vive cada estação, né? Cada momento. E o que eu acho bacana também é que, por exemplo, José foi vendido na casa de Potifar como escravo, mas ele não tinha um comportamento de escravo. Não é verdade? Então, assim, apesar de tudo, foi a postura dele que fez ele prosperar. Aonde ele chegava, ele tinha postura, ele tinha um coração adorador, né? E isso fez com que as coisas fluíssem na vida dele. E quando ele conquistou os sonhos, ele vivia o padrão sobre o qual ele deveria andar. Ele não perseguia os irmãos, ele não, né? Então isso é muito importante. Verdade. Então vamos fazer as considerações finais. Eu acho que tem a proposta de ser mais curto um pouco. Isso.
Mas fala um pouco aí, considerações que vocês queriam deixar pra galera que tá assistindo a gente. Quer começar, Lucas? Pode fazer a Tá bom, vou fazer as honras, né? Primeiro, agradecer essa oportunidade muito bacana, né? Dizer que para mim é gratificante demais poder usar a minha história um pouquinho para ajudar outros, né? A gente entende os nossos dilemas que a gente vive, vocês jovens, a gente jovem, né? Tem sido bombardeado, tem vivido uma era que tem tentado sabotar isso, a grandeza dos sonhos, da importância de buscar os seus sonhos, do nosso valor em Cristo, né? A gente tem se moldado muito ao que o outro pensa, ao que as pessoas dizem da gente, ao que a internet fala, e a gente tem uma identidade, a gente foi criado, a gente foi planejado, um preço alto foi pago na cruz para que a gente estivesse aqui. Massa. Essa importância que a gente precisa entender faz com que a gente reaja melhor a esse bombardeio que tem nos atacado, né? E que você não deixe de sonhar, lute pelos seus sonhos, acredite neles, viva aquilo que Deus tem para você, que é a coisa mais certa, mais plena que a gente pode ter, e que a gente guarde nosso coração na palavra de Deus. Amém. Né? Isso vai fazer com que a gente frutifique cada vez mais e viva aquilo que Deus tem pra gente. O jogador aí pode ir. Assim, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. O que eu poderia deixar assim é que não desista, sabe? Sei que vai vir muitas dificuldades, vai vir muitas barreiras, mas continue firme na palavra, porque eu sei que Deus tem um propósito grande para cada um, sabe? É só nós seguir na palavra dele, buscar mais ele, fazer também as escolhas certas, Amém. com quem você vai querer caminhar, sabendo que essa pessoa vai lhe deixar no caminho, no propósito que Deus tem para você, sabe? E é isso que eu queria deixar assim para... Massa. Sabe uma coisa assim, para encerrar aqui, mas uma coisa que eu vejo, que os sonhos da gente, ele tem que estar alinhado à vontade de Deus, aos planos de Deus pra gente, e ele precisa também ser orientado não só numa perspectiva pessoal. Sim. Né? Você precisa pensar no próximo. Os seus sonhos vai edificar a vida das pessoas, vai fazer com que pessoas sejam movidas a se relacionar melhor com Deus. Então é muito importante esse olhar, porque é dessa forma que Deus gere tudo na nossa vida, amar a Deus e ao próximo, né? Então, se isso é um mandamento, isso é a forma que a gente se move também. Verdade. Na realização dos nossos sonhos. Então, Amém. é muito importante isso. Então, quando você for realizar os seus sonhos, sempre pense no próximo, sempre pense naqueles que você pode ajudar, porque o mundo não vai pensar no próximo, mas Deus, ele pensa em todos aqueles que estão à nossa volta. Então é isso, gente. Amém. Até o próximo Até o podcast. próximo. Valeu. Rota 180. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pessoal. Curtam, compartilha, siga o Colégio Divino Mestre e estamos juntos até a próxima. Amém.